bom dia, minha gente! Quinta-feira pós-feriadão. Feriadão sim, porque teve muita gente que emendou. E eu conheço tanta gente que pegou e ó, já foi, terça-feira já vazou, já foi viajar. E só retorna no próximo domingo. Mas nós estamos aqui firme e forte, levando muita informação para todos vocês. E mesmo não estando em Balneário Camboriú, que é a sede da TVC Panorama, você pode e deve acompanhar toda a nossa programação. Aliás, nós estamos na Ilha da Magia. Um beijo, um abraço para todos que nos acompanham aí da Grande Florianópolis. Quero mandar um beijo para o Elcio, para a Fernanda, para o Elcio, para a Fernanda e para o Mário Neto. Os três são da mesma família, são um grupo de amigos, enfim, acompanho muito mais com o Ju Pavan. Hoje de manhã estive conversando, inclusive com o Elcio pelo WhatsApp. Ele falou: Ju, manda um beijão pra gente. Então aqui, ó, beijão para todos vocês. São amigos meus, enfim, estão em Florianópolis e falaram: queremos assistir o programa da Ju. Eu falei: então vem para Balneário Camboriú para acompanhar aqui nos estúdios deles. Não, inclusive Florianópolis, gente, hoje uma chuva danada. Eu estava acompanhando, eles estavam me falando e acompanhando também nas redes sociais. Aliás, a chuva, olha, se me diz o dia que não choveu, porque do jeito que está a situação, e eu não sei, mas hoje de manhã estavam falando que parece que em novembro vai chover tanto como nunca choveu nas últimas décadas. Então, o que cabe a nós nesse momento? Pedir que o Papai do Céu proteja as famílias, proteja as pessoas, porque eu não sei vocês, mas eu, quando começa a chuva, me dá uma angústia, um nervoso tão grande. E terça-feira de manhã foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que nós não conseguimos estar ao vivo aqui com vocês, porque os nossos convidados não tinham como chegar aqui na emissora, enfim, estava uma situação bem complicada. Mas aqui estamos para conduzir da melhor forma possível, com um sorriso no rosto, brilho no olhar, levando muita informação para todos vocês. Na tela tem o nosso WhatsApp, 33601101, compartilha ali, produção, isso aí, para você que está em casa, você que está acompanhando nas redes sociais também. Entre em contato conosco, pode compartilhar ali ideias, sugestões de pauta, assuntos. Tem um assunto que nós recebemos de sugestão já faz um tempo atrás, e hoje, inclusive, nós vamos abordar ele para falar sobre guarda compartilhada. Quando nós estávamos ali falando bastante sobre a questão da violência doméstica, violência contra a mulher, isso já faz um tempo, esse assunto veio como sugestão. E hoje eu recebo a Daniele Regina, ela que é advogada, para falar sobre guarda compartilhada dos filhos. Até porque nos últimos dias o caso da apresentadora Ana Hickman ficou muito evidente, muito aparente nessa situação. Infelizmente, nós sabemos que a violência ela está presente em vários lugares, infelizmente, e não escolhe classe social não, gente, não escolhe. Eu conversei recentemente com uma mulher aqui da nossa região que passou por uma situação semelhante a essa e graças a Deus foi resolvido, ela conseguiu se livrar, conseguiu se separar, enfim, está conduzindo a vida dela. Mas quando aconteceu o negócio da Ana Hickman, nós estávamos conversando e ela falou, ela disse: Ju, os sinais, eles estão aí, na cara da sociedade. E muitas vezes nós fechamos os olhos, os ouvidos, porque a gente não quer ver. Mas os sinais estão aí, que foi o caso dela, como nós víamos, enfim, relatos, vídeos, aquela coisa toda, né? Mas quem sou eu para ficar julgando? Nós estamos aqui fazendo um comentário. Mas, em meio a tudo isso, tem uma criança. Em meio a tudo isso, tem o filho do casal. O que vai acontecer? Não sabemos ainda, né? O que eu posso compartilhar com vocês é que quando acontece a situação de violência doméstica, a violência familiar, as crianças, quando tem criança envolvida, elas sofrem mais do que ambos, né? Do que o casal. E nesse momento existe a guarda compartilhada. Como é que funciona isso? Então, daqui a pouquinho a Daniele vai compartilhar com a gente essas informações, o que de fato é a guarda compartilhada, como que procede, como que é toda essa, como que é o caso realmente, a ação, como é que ela é efetivada. Outro assunto que nós vamos falar também envolve alunos, é isso mesmo, crianças, adolescentes.
O fim do ano letivo tá aí, tem muita gente que tá na berlinda, que tá na corda bamba, e os pais, mães responsáveis muitas vezes não sabem nem o que fazer para poder correr contra o tempo, com que essas crianças não percam o ano letivo. Então nós vamos conversar daqui a pouquinho com a Marisa, que é pedagoga, para falar sobre recuperação e final do ano escolar. Esta pauta vai cair como uma luva em muitos lares hoje. Falo isso porque ontem pela manhã eu estava caminhando na orla. Eu gosto sempre de compartilhar com vocês as minhas vivências. Eu acho que isso é bacana. E aí, conversando com uma família que eu conheço, a menina chorava que se acabar porque queria ficar caminhando na praia, brincando na praia. E a mãe falava, não, nós temos que ir embora porque tu ficou em recuperação. E tem aula hoje de reforço. Eu falei, meu Deus, feriado? Tem. E aí? Né? Como é que foi durante o ano? E isso é um dos casos onde existem vários. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso também. E convidar vocês para baixar o aplicativo da TVC Panorama. Beijo, pai. Tudo bom? Meu pai está me visitando aqui. Baixar o aplicativo da TVC Panorama no seu celular. Não pesa nada no seu smartphone, no seu aparelho celular. Ali você pode acompanhar na palma da sua mão todo o conteúdo em tempo da TVC Panorama, as informações, inclusive, também do nosso jornal. Acesse o site, acompanhe nas redes sociais. Ó, não tem desculpa, tá? Dá para acompanhar a TVC Panorama em tudo quanto é lugar. Em vários canais também. Deixa eu sentar aqui. Tudo bom, minha linda? Tudo bom, Ju? Juliana fala, né? Meu Deus, engata primeiro e vai assim. Ju, muito obrigada pelo convite, pelo Biel. É sempre uma honra estar presente aqui, participando do teu programa. Um programa tão alegre, divertido e muito acolhedor. Eu acredito que todos que passam por aqui se sentem em casa, de tanta recepção e hospitalidade que vocês apresentam com a gente. Ai, uma salva de palmas para nós todos! A equipe da TVC Panorama agradece. Mas sabe o que é bacana? Nós temos o costume de receber as pessoas como amigos, porque aqui é uma família, né? Então esse ambiente acolhedor, ele é de suma importância para que se torne leve os dias, né? Sim. Onde a gente conduz o nosso trabalho aqui. E muitas vezes os assuntos que a gente vai abordar, às vezes não são tão leves assim, mas a gente precisa levar informação. Então, obrigada mais uma vez pelo reconhecimento de todo o nosso trabalho. Eu que agradeço. Daniele, doutora Daniele, vamos falar sobre guarda compartilhada, né? O que de fato significa isso? Bom, na verdade, há muita confusão em relação ao tema, né? Primeiro, é importante deixar claro que as leis existem por algum motivo. Existe até um meme, se existe placa, existe história. Porque, na verdade, onde há fumaça, há fogo. Não é à toa que foi promulgada a lei da guarda compartilhada. Na verdade, essa lei ela vem desde 2014, porque muito antigamente existia somente a guarda unilateral. Ou ficava só com a mãe ou ficava só com o pai. Na verdade, historicamente falando, ele só ficava com a mãe. Só que em 2014 foi feita uma lei para dirimir sobre a guarda compartilhada e agora, no dia 30 de outubro, foi feita uma mudança em relação à guarda compartilhada. Na verdade, a guarda nada mais é que a distribuição das responsabilidades, a distribuição da tomada de decisão em relação àquela criança e em relação àquele adolescente. Quando é a guarda unilateral, na verdade, ela só fica para um dos genitores. Quando eu falo um dos genitores, ela pode ser sim só para a mãe ou pode ser sim só para o pai. Muitas pessoas acabam acreditando que ficaria só com a mãe. Mesmo a criança tendo endereço fixo? Isso. Pode. Exatamente. Então pode ficar com um ou com outro. Agora, a guarda compartilhada nada mais é que a distribuição da tomada de decisões em relação àquele filho, aquela criança, aquele adolescente. Decisões essas que podem ser em relação a qual é a escola que ele vai estudar, qual que é o médico que vai atender aquela criança, quais são os procedimentos, às vezes, cirúrgicos e até mesmo questões religiosas, onde aquela criança vai ir para, se vai frequentar a igreja, se não vai, que tipo de religião ela vai frequentar. Então, essa guarda compartilhada é a divisão dessas decisões. Então, os pais, em comum acordo, devem ter essa comunicação para decidir o que é melhor para a criança. Doutora Daniela, em casos de violência, né, o juiz ele pode conceder a guarda compartilhada? É obrigatório? Não. Agora, a lei trouxe 14.713, trouxe uma ressalva.
Porque a guarda compartilhada a partir de 2014, ela é a regra, que muitas pessoas acabam não entendendo dessa forma. Então, se os pais se dão bem ou se não dão, se tem uma comunicação harmoniosa ou se não tem, se os pais não moram na mesma cidade ou não moram no mesmo estado, e também tem casos até mesmo que não moram até mesmo no mesmo país, o juiz concede ali a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada ele vai entender se os pais estão aptos a exercerem aquela guarda e também se um ou outro não deseja ter a guarda compartilhada, porque essa é uma outra ressalva, porque às vezes pode existir ou o pai ou a mãe não quererem essa guarda compartilhada. E ele coloca a lei traz uma ressalva, que em casos de evidências ou a probabilidade de existir uma violência doméstica, o juiz não concederá a guarda compartilhada para aquele pai ou para aquela mãe. Até porque eu estava acompanhando, existem pesquisas, gente, realizadas inclusive pelo Núcleo de Ciência pela Infância, que é no ambiente familiar onde mais ocorre a violência contra a mulher, a violência num geral, enfim. E em função disso, de acordo com esse estudo, somente no primeiro semestre de 2021, o Disque 100 computou mais de 50 mil denúncias de violência contra criança e adolescente, ou seja, das quais 81% ocorreram no ambiente familiar. Em função disso, vem à tona essa preocupação, se caso é obrigatório ou não. E também outra situação, a prioridade é de quem na situação da guarda compartilhada? Existe ou não? Na verdade, os dois, tanto o pai quanto a mãe, têm os mesmos direitos, 50% para cada um. As pessoas ignoram essa informação ou desconhecem dessa informação porque acreditam que a predominância da guarda compartilhada é mais com um ou mais com o outro. Na verdade, o que vai diferenciar e que acaba tendo muita confusão é achando que a guarda compartilhada é parte do tempo da criança com o pai e parte do tempo com a criança com a mãe. E isso é uma tremenda, deixa eu te falar, uma tremenda aberração quando as pessoas acreditam que é isso. Na verdade, eles acabam confundindo uma modalidade que tem lá fora, que é da guarda alternada, que é sim a metade do tempo do filho com a mãe e a metade do tempo do filho com o pai. E na verdade, então, os dois têm os mesmos direitos. O que vai diferenciar é onde a criança vai residir, que daí sim o juiz tende a fixar pelo menos um lar para a criança ter ali como lar de referência. Para ele não ter essa mudança de rotina tão drástica, sim. Uma semana na casa do pai, que é um tipo de rotina, uma semana na casa da mãe, que é outro tipo de rotina, outras regras, e acaba dando uma confusão ali na cabecinha da criança. Doutora Daniela, acompanhando nas redes sociais, de vez em quando assim passa alguns vídeos, relatos de crianças chorando que não querem ir com a mãe ou com o pai ou vice-versa, enfim. Eu sempre tive curiosidade, eu vou te perguntar agora, como que funciona? A criança tem poder de decisão? Porque a partir do momento que uma criança tem receio de ir para casa de alguém, grita, esperneia, chora, traz relatos, fala, e mesmo assim, tem vídeos, gente, que são fortes, que às vezes eles arrancam a criança de onde está e não, você tem que, obrigam. Isso traz um impacto emocional muito forte na vida da criança. Eu falo isso porque eu já presenciei, não em vídeo, já presenciei, não, infelizmente, saindo de uma escola, não, tu vai para casa do teu pai hoje, não, da tua mãe hoje, não quero ficar com meu pai. A criança tem poder de decisão? Ela é ouvida a partir de que idade? Primeiro eu peço que tenha um alerta muito grande em relação às mídias, em relação às redes sociais, porque a gente está vendo apenas um recorte daquela realidade, né? Mas como eu já vi pessoalmente uma situação, eu falei, meu Deus, gente, acontece mesmo. Acontece, com certeza. A criança não vai ter nunca um poder de decisão. O juiz pode levar em consideração a opinião daquela criança. Também é diferente levar em consideração uma avaliação psicossocial, que é totalmente diferente. O juiz, primeiro, que na lei não existe uma idade
a partir de tanta idade, a criança já pode decidir, começa por aí. O que existe são entendimentos jurisprudenciais, que são decisões dos tribunais que acabam norteando, tá, a partir de qual a idade que a criança pode expressar a vontade, com qual do pai, com qual da mãe ele vai querer ficar. Em regra, o que eu estou vendo atualmente, porque amanhã ou outro pode sofrer alteração, em média ali de uns 12 anos, a criança pode dizer para o juiz, olha, quero ficar com o meu pai. Desde que essa manifestação não seja de forma isolada, ou seja, só essa única prova para o juiz decidir, ou seja, ele vê que sim, o pai tem aptidão para ter a guarda do filho, sim, o pai tem todas as condições necessárias, ele vai levar sim em consideração a opinião da criança, vai ter um peso ainda maior. Agora, se for só a opinião da criança, sendo que tem outras provas contundentes que a criança é maltratada ou até mesmo sofre negligência na casa daquele pai, o juiz não vai levar em conta aquela opinião. E no caso da apresentadora Ana Hickman, se fosse aplicar a guarda compartilhada, como é que seria? Na verdade, esse era, antes da promulgação da lei, no dia 30 de outubro, esse seria a regra, iria ser aplicada a guarda compartilhada. Com o movimento dela ao ir atrás de ajuda, da delegacia e tudo mais... Registrar um boletim de ocorrência, muito provavelmente, eu falo muito provavelmente porque não sou eu que estou julgando, né? Mas muito provavelmente o juiz vai analisar com todas as provas para que seja impedida que a guarda compartilhada seja aplicada no caso dela. Até porque eu estava acompanhando, ela não fez, ela foi orientada à solicitação da medida protetiva, mas ela decidiu não pediu a medida. Ela tem todo esse direito, né? A vítima tem todo esse direito. E isso implica, no caso, na decisão de uma guarda compartilhada ou não? Não, eu acredito que não. Na verdade, o juiz vai analisar se há indícios e se há evidências, seja pelo cometimento de uma violência doméstica, ou seja, se houve a violência, ou se tem até mesmo a probabilidade de existir a violência. Ou seja, não existiu ainda, mas tem tudo para existir. Por exemplo, uma ameaça ou alguns indícios de que aquela pessoa vai cometer uma violência doméstica no decorrer, às vezes, do processo. E daí a lei traz que a pessoa, trazendo essa informação na audiência de mediação e conciliação, o juiz vai conceder 5 dias para a pessoa trazer provas para que seja decidido sobre a guarda compartilhada ali ou não. Essas provas são muito relativas, né? Sim. E vai acabar acontecendo muito conforme a arbitrariedade do juiz. E é muito subjetivo. Às vezes, um boletim de ocorrência para o juiz é suficiente. Às vezes, um print de conversa para um juiz é suficiente. Às vezes, fotos, vídeos e tudo mais. O que nos traz nenhuma segurança, com toda certeza, porque deixar essa decisão para um juiz analisar as provas é muito relativo, né? Até porque violência doméstica a gente trata, é uma violência ocorrida, em regra, maioria das vezes, dentro do lar. A gente chama dentro de 4 paredes, onde muitas vezes um vizinho não ouve, um vizinho não vê, e daí fica a palavra da vítima contra o agressor. Contra o agressor. E com relação à pensão, é obrigatório mesmo com guarda compartilhada? Outra aberração que eu vejo por aí na internet. A guarda compartilhada nada tem a ver com a pensão alimentícia. Olha só. Muitas pessoas, às vezes, querem ter a guarda compartilhada, às vezes, para se eximir de uma responsabilidade. Até porque, como eu disse antes, também a guarda compartilhada nada tem a ver com o direito de convivência em relação àquela família. Então, a guarda compartilhada tem um lar de referência para um dos genitores e, consequentemente, aquele que não tem aquele lar de referência tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia sem nenhuma ressalva. Até porque tem os seus direitos, né, e os seus deveres. Qualquer tipo de guarda compartilhada. E é um direito da criança, né? Não é um direito do pai, não é um direito da mãe, enfim. E também em relação à os direitos não mudam. Isso. Aliás, o dever do pai e da mãe é cuidar da criança, independente se separaram ou não. Exato. E a questão da pensão também é um direito da criança e um dever tanto do pai como da mãe de poder manter isso em dia até para honrar com os estudos, com a vida dessa criança.
e automaticamente garantir segurança, educação, enfim. Não é porque acabou um relacionamento que vai acaba acabar, a responsabilidade. Exato, uma relação de pai com filho, né? E a guarda compartilhada, como eu estava dizendo, não vai e não pode interferir também no direito de convivência, que a gente chama, é muito usado como visitas, né? Então, não é porque também ocorreu uma violência ou um indício de violência entre o pai e a mãe que vai interferir no direito de convivência daquele filho. Então, a menos que a violência seja ocorrida contra o filho, né? Então, daí, em relação ao filho, tem a lei Henri Borel, que vem para preservar os direitos e a integridade física e mental daquela criança. E, por outro lado, daí tem a lei Maria da Penha, que vai preservar o direito da mulher em relação a violências praticadas dentro do lar. Existem inúmeras legislações que dão amparo à integridade física, emocional, enfim, do ser humano. O que falta muitas vezes é a informação, né? E muitas dessas vezes, onde acontece a questão da violência, onde acontece o start de querer pedir uma separação, enfim, muitas vezes tanto a mulher como o homem, né? Vamos falar de uma forma geral, mas às vezes não toma iniciativa por não saber as informações devidas relacionadas a essas legislações. E aí ficam refém disso. E aí ficam sofrendo num relacionamento abusivo, calados, porque não sabe muitas vezes a quem recorrer. Gente, informação nunca é demais. Tanto é que muitas pessoas se equivocam achando que violência doméstica é só aquela física ocorrida, né? Então, a gente tem vários outros tipos de violência. Tem a física, tem a moral, tem a psicológica. Muitas pessoas ignoram também essas outras duas, que é a sexual e a patrimonial. Acham que, por estar casado com aquela pessoa, é obrigado a fazer a atividade sexual. E também, por estar casado com aquela pessoa, ele pode destruir os bens daquela mulher, pode tirar dinheiro da conta dela sem comunicar, enfim, se apropriar de forma indevida. Então, tem várias outras violências que muitas pessoas acabam ignorando. E que está tão presente na sociedade, minha gente. Tem muita gente que fecha os olhos, tampa os ouvidos para querer não escutar e não ver. E quando vê, muitas vezes, infelizmente, é tarde demais. Bora cuidar de você, da sua saúde, do seu corpo, né? Você precisa tomar as suas decisões, ninguém precisa tomar decisão por você ou você se tornar refém dos outros. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas nunca é demais. Doutora Daniele, muito obrigada pela tua participação, adorei o bate-papo. Obrigada. Sempre esclarecendo, trazendo informações que você possa retornar aqui outras vezes. Eu agradeço o convite, eu espero que, como o recente caso da Ana Hickman, traga coragem para as pessoas. Exato. Né? Assim como aconteceu com ela, pode acontecer e acontece frequentemente com todo mundo, que o ato dela de coragem sirva para que dê um basta na vida de outras mulheres que muitos se calam até os dias de hoje. A mulher ela precisa se tocar de que ela não está sozinha. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Ju. Gente, nós vamos para um breve intervalo, rapidinho. No próximo bloco, Marisa Zanoni, que é doutora em educação, pedagoga e professora universitária, vai estar com a gente conversando sobre o final do ano letivo, sobre recuperação, enfim, um bate-papo bem bacana. Voltamos já no próximo bloco.